E aí, precisa de tudo isso mesmo para aprender a falar inglês? Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar a respeito de estudar gramática. A gente fala de curso de inglês, logo vem na cabeça isso daqui, né? Lições e aulas de gramática. Mas precisa disso aqui mesmo para aprender? A resposta é depende. Você está fazendo reforço escolar? Você está estudando para passar numa prova? Você precisa tirar o TOEFL para estudar no exterior? É lógico que você vai precisar entender a gramática, saber operar com ela, fazer exercícios. Isso é óbvio. Então, sim. Mas e se você não quer fazer prova? Se você quer aprender a falar inglês, viajar, conseguir comprar as coisas lá no Canadá? Aí a resposta é talvez. Eu já posso até ver você lá nos comentários. Professor de inglês só pensa em vender livro. Calma lá, calma lá. É verdade, tem muito picareta por aí. Mas não é esse o ponto. Aulas de gramática, elas têm um propósito, mesmo que seja para você falar inglês. Não me entenda mal, ninguém vai sair falando inglês de uma aula de gramática. A aula ela tem uma função diferente. Ela te ajuda a entender a língua. Então, quando você estuda uma gramática, um present perfect, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais difícil, você vai entender como aquilo funciona. E aí, quando você vê um vídeo ou fazer uma aula de conversação com o seu professor, você vai entender o que ele está fazendo. A gramática vai te ajudar a entender o exemplo. E o exemplo vai te possibilitar a imitá-lo e a conseguir falar. Então você percebe que, por mais que você não vá sair falando de uma aula de gramática, ela tem uma função para você atingir um nível de conversação, um nível de proficiência. Mas é necessário? Não. Eu vou contar um segredo para vocês agora. Mas não conta para ninguém, tá? Eu aprendi a falar inglês sozinho. Eu não aprendi a falar inglês estudando livros de gramática. Apesar de eu ter tido aulas na escola como todo mundo teve. Pergunta para a maioria das pessoas no que deu essa aula aí. E aí, quando eu tava ali no final da minha adolescência, eu não sabia regras de gramática, eu não sabia regra, eu não seria capaz de corrigir um texto. Mas eu conseguia falar e falar do jeito certo. Por quê? Exemplos. As situações com as quais eu me deparava nos videogames, nos filmes que eu assistia, me davam exemplos que eu podia imitar, alterar e usar da forma como eu bem entendesse. Então, razoavelmente falando, eu aprendi a falar inglês sem precisar estudar gramática, sem precisar entender gramática. Bem, aí você pode me dizer, O nome disso é analfabeto. tá bom, talvez você tenha razão. Mas não é esse o ponto. Estudar gramática funciona? Funciona, desde que esteja junto com uma aula prática. A gramática ela te ajuda a entender a língua, não a falar. Exemplos vão te ensinar a falar. Então, se por um lado a gramática ela tem um foco mais acadêmico, mais prova, por outro, ela também pode te ajudar a ter um inglês prático, desde que usado da forma correta. Quer ver como isso funciona? Entre em contato conosco, marca uma aula experimental com um dos nossos professores. Aqui você aprende inglês para aquilo que você realmente quer, realmente precisa, focado na sua necessidade.